salve! Fala comigo de novo aqui no Rota 7 com o Andrade. Tô com um cara aqui maneiro demais, que vocês vão gostar de conhecer esse cara. O cara é empresário, atua no agronegócio, atua na mentoria, atua como conselheiro. É sócio de nada mais, nada menos do que o Pablo Marçal, que é um fenômeno nas redes sociais. Moleque do caralho tá aqui com a gente hoje. Diego Vicente. E aí? Prazer, mano, ter você aqui. Obrigado pela honra, pelo convite. Tamo junto aí. Tamo junto, cara. E bora... A gente tava fofocando aqui agora nos bastidores, mas tudo que a gente falou é melhor não falar no vídeo por enquanto. Senão vai ter dar que audiência, polícia e Ministério Público, injeção de saco. O STF vai aparecer. Ah, não, cara, tô cegado de olho. E aí, Rodrigão? Obrigado pelo convite, estamos aí. Honra estar aqui com vocês neste extraordinário. Bora falar aí de negócios, vamos falar de família, vamos falar de agronegócio, que eu sei que você foi muito bom, você gosta. Eu gosto. É um dos nossos canais aí de geração de riqueza que a gente tem na família. E a minha relação com o agronegócio, cara, ela é desde muito pequeno. Eu morava numa pequena cidade do interior de Goiás. Fiquei vivendo na cidade até os meus 7 anos de idade. As minhas primeiras relações com a roça, que a gente chama de roça, é com meu avô. Quando eu tinha aproximadamente ali já 3 anos de idade, todos os dias ele pegava a carrocinha dele e passava na porta da nossa casa, eu subia na carroça e a gente ia levar o leite. Entregar o leite. Na Itambé, vamos fazer uma propaganda para fazer aquilo. Pode. Na Itambé, na época, e aquilo me marca até hoje. Eu tinha uma relação gostosa, e aí depois desse momento a gente voltava para essa rocinha do meu avô e eu ficava lá à tarde. Então a minha relação com a fazenda foi muito boa, assim, na minha juventude. E depois a gente mudou para Goiânia, eu me desconectei bastante. Né? Mas depois a gente voltou a gente foi a primeira propriedade nossa, a gente comprou uns 25 anos atrás. E estamos lá até hoje com essa propriedade, com a pecuária, agora estamos indo para a agricultura, expandindo aí os novos mercados, né? Porque como nós estávamos falando mais cedo, a gente olhava para a fazenda como um hobby. Ainda mais que a gente tem um canal de água muito grande dentro da nossa fazenda, de aproximadamente 7 quilômetros. Então aí que você olha para aquilo como hobby, porque a gente gosta da pescaria também, né? É bom, hein? E temos um ranchinho lá na beira do rio, então essa relação... Vai conectando ainda mais essa relação. Mas sabe o que eu estou pensando aqui, Rodrigo? Olha para você ver, o tanto que a vida na agropecuária ela é gostosa, a vida na roça é gostosa. Uma das coisas que eu mais aprendi nesse último ano, eu fiquei 25 anos dentro de um negócio familiar que a gente vendeu ele em 2023 e eu não conseguia vincular trabalho e desfrute ao mesmo tempo. E te falando disso aqui, desse ranchinho que a gente tem lá na beira do rio, na roça a gente tem um desfrute constante. Constante. Mesmo trabalhando. É verdade. É verdade, eu falo isso muito com a minha mulher. Para ser bem sincero, eu falo muito com a minha mulher, eu não moro na roça porque minha mulher não aceita. Senão eu moraria na roça. Porque as coisas que eu faço, eu viajo muito para fazer evento, show, essas coisas. Não importa a cidade que eu tô. Posso estar em qualquer lugar. E o resto é muita coisa de internet que eu posso fazer de qualquer lugar. Eu falei pra ela, vamos morar aqui. Ela, não, de jeito nenhum. Eu passei a pandemia inteira na fazenda. Pandemia inteira na fazenda. E pra mim não teve muito pandemia. Porque eu tinha comprado uma terrinha em 2020. Não, 2019. Final de 2019, assinei o contrato em janeiro de 2020. E, tipo, cara, tinha botado toda a minha grana lá, só que era só o terreno, não tinha nada, só tinha uma casa muito velha. E veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu fiquei assim, 2 meses ali meio que eu tava fazendo muito show na época. Então parou de repente. E, cara, assim, 2 meses sem saber o que ia acontecer, porque a gente não sabia se ia voltar, se não ia, se ia voltar ao show, se não ia. Quando o meu sócio chegou e falou, cara, a gente tem grana aqui para quitar, para pagar todas as rescisões, para dispensar todos os funcionários e ficar tudo certinho, ou a gente leva até o final do ano, mas no final do ano, se não voltar, ferrou. A gente já não acerta mais as trabalhistas. Aí eu falei, cara, vamos fazer o que é certo, vamos acertar tudo. E aí eu meio que quis entrar numa depressão.
E eu falei, quer saber? Eu vou lá pro terreno. Eu tinha comprado terreno. Peraí. Rapaz, engasguei aqui. Tem uma aguinha aí. Tem essa a do lado ali da garrafinha. Dá uma viradinha nela que ela... Essa Joy aí. Vai queimar, né? Dá uma viradinha, dá uma queimadinha, dá uma limpada boa. Que isso, cara. Então, cara, aí eu fiquei lá, bicho. Peguei uma... É engraçado. Porque eu tive essa infância na roça, mas meu pai nunca teve roça. Meus tios sempre tiveram. Sim. Meu pai sempre teve vontade, minha mãe sempre tiveram vontade de ter uma Como terrinha. que você identificou esse lance da depressão? A gente tava conversando aqui agora, já para vocês saberem. O nosso problema econômico é tão sério, político, social, que às vezes você não sabe, mas na América Latina hoje o nosso Brasilzão, que é a nação mais rica do mundo, logicamente pela percepção, pela diversidade de tudo de riqueza que nós temos, é o país número 1 na América Latina de depressão e ansiedade. Então, tipo, você teve à beira de uma situação dessa. Como que você considera que você conseguiu entender ali a fase de opa, é daqui que eu tenho que sair? A depressão, ela é uma doença que não tem cura. Ela fica adormecida. Uhum. Eu tive uma depressão muito forte, eu tive pânico e tive muito perto do suicídio. No meu melhor momento profissional. No momento que eu tinha tudo que eu ajoelhei para ter durante muitos anos, quando eu tive tudo, eu só tinha vontade de ir embora. E ir embora não era uma coisa de, vou fugir. Eu não tinha nenhum problema. Eu estava fazendo novela das 9 na Globo, na época que a Globo era uma potência, a gente não podia ir em lugar nenhum no Brasil. Uhum. Com um grande personagem, ganhando muito dinheiro, recém-casado, com o carro que eu queria ter, morando na casa que eu queria ter, eu tinha tudo, cara. E foi um momento que veio uma depressão fodida e eu não conseguia saber. Eu não conseguia entender e não tinha coragem de falar sobre, porque eu considerava que eu estava sendo muito injusto com Deus. Pô, agora que eu tenho tudo que eu sempre pedi para Deus, eu quero ir embora. É muito injusto, não faz sentido. Isso gerava um conflito na minha mente. Eu comigo mesmo. Só que foi aprofundando, cara. Foi aprofundando. Até chegar um momento que eu saí aqui, eu estava aqui em São Paulo, fui para Indaiatuba, eu saí, peguei o carro, tirei o cinto, botei 250, estava na Porsche na época, e ia bater num pontilhão de Viracopos. Tava decidido. Tirei o cinto, eu não queria bater em nenhum carro para não atrapalhar a vida de ninguém. Eu falei, não vai ter erro, bater a 250 ali no pontilhão de Viracopos, não vai ter erro. Porque eu queria ir embora, eu achava que eu não estava em casa. Então, quando fui chegando perto, cara, cheguei a entrar no acostamento com tudo. Aí ali eu não tive coragem. Eu não tive coragem, freiei, aí eu comecei a chorar sozinho no carro, sem entender. E fui embora, cheguei e falei com a minha mulher, falei, olha, porque ninguém sabia o que estava passando dentro de mim. Eu era o maior case de sucesso da família, dos amigos, de todo mundo. Sim. Isso foi 2014, 2015 mais ou menos. E aí eu falei pra ela, olha, tá acontecendo isso, eu quero ir embora, mas não sei porquê. Só que vai acontecer. A questão é quando vai acontecer. Então eu tô te falando porque eu acho que eu preciso de ajuda. E eu era aquele cara da roça. Depressão é falta do que fazer. Depressão é falta de serviço. Uhum. Eu era esse cara que falava isso, sabe? Depressão não tem serviço, só catar uma enxada que acaba. E aí isso bateu direto em mim. Então, isso foi 2015. Então a minha mulher me arrumou um médico através da minha sogra aqui em São Paulo, vim no psiquiatra, depois comecei a fazer terapia, comecei a fazer vários cursos de mentalidade. Na época não existia esse movimento que existe hoje. Sim. Não tinha nada disso. Tinha o pessoal do Núcleo Ser que faz ainda um evento, que agora me fugiu o nome na cabeça, que é uma imersão de 3 dias no Hotel Fazenda. E fui, só que aí, cara, eu comecei a tomar remédio. E o remédio amenizou. O remédio tirou a vontade do suicídio, mas também me tirou a alegria de viver. Vivia uma vida automática.
carro automático no D. Não trabalhava por trabalhar, nada me dava prazer. Nada, nenhum tipo de coisa me dava prazer. E tudo que eu sinto que eu sou dependente, sempre foi assim, me incomoda. Se eu ver que eu estou ficando dependente de algo. Então eu comecei a ficar dependente do remédio e começou a me incomodar. Comecei a tirar o remédio. Depois comecei a tirar o remédio e substituir o remédio pela maconha. Eu comecei a fumar maconha. Até então eu, cara, fazia novela na Globo. Tipo assim, eu era artista e não tinha fumado, eu não fumava. Comecei, morava em república com todo mundo fumando maconha e eu não fumava. E aí comecei a fumar sozinho. E comecei a fumar muita maconha, muita. Depois entrei numa de maconha e uísque. Aí nisso eu já, entre uma novela e outra eu fazia show, né? Canto, sertanejo, show, mas maconha e bebida, maconha e uísque. Aí chegou um ponto que eu não tomava mais remédio, mas eu precisava tomar uma dose de uísque para dormir. Se eu não tomava uma dose de uísque, um cowboy para dormir, eu não dormia. Também começou a me incomodar. Então, em 2016, após isso, eu perdi um filho. Que me abalou muito psicologicamente. E ali eu comecei a afundar de novo no suicídio, começou a voltar aquele ciclo todo. Então comecei a buscar a espiritualidade, a parte espiritual. Aí foi em tudo sem imaginar, cara. Budismo, Umbanda, igreja católica, igreja evangélica. Comecei a caçar. E fui me encontrando através de Jesus mesmo, de Cristo. Fui me encontrando, fui aprendendo a ser uma nova pessoa. Porque eu falo muito com a minha mulher, eu falo, você aguentou demais. Você aguentou demais, porque eu era chato, bicho. Eu era chato. E a gente, quando tá fazendo sucesso, a gente acha que a gente vira o centro das atenções no nosso meio, né? Na nossa família, nos nossos amigos, no nosso meio, a gente acaba virando o centro das atenções. Até no ambiente que não é seu, né? Você chega, você puxa atenção tudo, cara. E eu comecei a ficar chato, nojento. Tudo eu reclamava. Até em 2000, aí fiz a última novela minha, que não foi legal, que foi Etamundo Bom. Eu entrei com um personagem, mas assim, não foi legal pra mim. Tanto que assim, eu vim de um sucesso atrás do outro, cada vez um sucesso maior do que o outro. Ganhando prêmios, conseguindo um grande espaço. E quando eu faço Etamundo Bom, a minha energia tava tão merda que meu personagem virou um personagem medíocre, do tamanho que eu tava. Aí saí da novela antes de acabar, não quero mais. Fiquei mais um tempo, meu contrato acabou, fui para os Estados Unidos, passei mal pra caramba nos Estados Unidos, cara. E falei, é espiritual. Procurei um centro espírita, porque eu queria tomar um passe, que eu tava doente lá, tendo febre sem motivo. Fui no Waze lá, no Google, achei um endereço, cheguei nesse lugar e não era centro espírita, era uma igreja batista. Era o escritório de uma igreja batista. Eu falei pro cara, eu quero tomar um passe. Não, aqui é uma igreja. Tá, mas tá aqui no Google? Não, nunca foi. Não sei porque que tá aí no Google. Você já leu a Bíblia? Eu falei, nunca li, cara. Li Provérbios quando eu era criança, porque minha mãe falou que se eu lesse eu ia ficar rico. Juro por Deus, cara. E aí ele falou, lê o Evangelho de João, aí pega aqui, Evangelho de João, lê. Se você gostar, você continua. Se você não gostar, você pega e doa a Bíblia pra alguém na rua. Eu falei, tá bom, obrigado. Ele falou, posso orar? Pode. Pois a mão orou, cara, passou na hora, bicho. A dor que eu tava com dor de cabeça que eu não conseguia nem tirar a mão da testa. Aí passou, comecei a ler aquela história, comecei a me encantar, me apaixonar, mas como um livro, como um romance. Querendo acreditar. Eu queria acreditar, mas não conseguia acreditar. Eu sempre acreditei em Jesus, mas eu não conseguia acreditar que Jesus é um cara que veio assim, carne materializado, igual né? nós, assim, Deus Sim. veio igual a gente. Sim. Não conseguia acreditar nisso. Eu falava, cara, eu quero muito acreditar. Até o dia que eu voltei dos Estados Unidos, eu falei, eu quero uma prova, me dá uma prova, preciso de uma prova concreta. Aí dormi num dia, no dia seguinte me toca o telefone privado, sempre a Globo liga privado. Achei que era a Globo, porque estava começando uma novela nova, uma produção que tinha saído na mídia que eu ia fazer essa novela e tal. Eu falei, a Globo. A hora que eu atendi era o cara da Record, o Rodrigo, que já tinha me feito várias propostas.
cara, a gente tá fazer uma novela aqui, uma série sobre a vida de Jesus Cristo. E tem um personagem que é um rebelde, que é um zelota, e que ele não acredita em nada, ele é do grupo Zelotes, que é como se fosse o Hamas hoje. E depois que ele conhece Jesus, ele passa a seguir, vira um dos 12 apóstolos escolhidos, que é o Simão Zelote. E a gente queria, e eu tenho uma ordem para te convidar para esse personagem, eu queria te chamar para esse personagem. Cara, eu, cacete, né, velho? Tipo, tá aí, né? Eu pedi uma resposta e veio. Eu falei, cara, vou fazer. Vou fazer. Quero fazer. Aí eu tava assistindo aquela série Vikings na época. Sim, eu assisti também. E aí eu virei e falei, cara, mas eu quero me despir do galã, que até então fazia personagem mocinho. Eu falei, quero fazer, raspar a cabeça com a Gillette no zero, ficar barbudão igual o Ragnar da série, pra me desconstruir. Ele falou, beleza, mete pau. Aí raspei a cabeça lá e tal, fiz a novela, cara, foi incrível. Comecei a frequentar a igreja, foi incrível. Mas ainda tinha aquele buraquinho que eu não conseguia preencher. Acabou a novela, voltei a fazer show, voltei pro mundo, bebida, noite virada, vida de artista. Uhum. Aí teve a pandemia. Quando vem a pandemia, me dá, aí passa a fita até onde você perguntou por que eu descobri. Eu fico ali parado, 2, 3 meses, começa a me dar depressão de novo. Falo, vou pra roça. Fui pra roça. Na época, a casa era tão simples que não tinha como eu levar minha mulher. Só tinha morcego, cobra, rato. Era abandonado, né? O terreno, era só o terreno. Aí fui sozinho, com uma roçadeira e, cara, fiquei assim, trabalhando de peão o dia inteiro, roçando, limpando. Contratei um cara para me ajudar. Comecei a fazer servente de pedreiro para ele, ajudando ele a fazer massa, construindo. Comecei a construir uma casinha, aí passou 2 meses, já levei minha mulher para lá, a gente passou a pandemia inteira lá. Eu, minha mulher e os cachorros. Quando acaba a pandemia, eu não quero muito voltar. E aí minha mulher quer voltar para a cidade e eu não quero. Quero ficar lá. A gente começa a ter muito conflito e começa a ter muita briga. Muita discussão, até romper. Vamos separar, não está dando certo. Ela veio e ficou aqui, eu fiquei lá. E aí é Deus que começa a agir na vida da gente. Aí Deus começou a se manifestar claramente. Ele sempre se manifestou, mas eu não conseguia ver. Eu estava entrei num embate. Aí em 2023 eu ia voltar a fazer show. Surgiu umas outras ocasiões, fui para a Europa, fiquei praticamente o ano inteiro na Europa. Aí volto da Europa, falo, vou morar na fazenda, minha mulher, não, a gente começa a brigar pra caramba. 2023, começa a brigar pra caramba, 2024, a gente tá naquele clima, vai separar, não vai, não tá legal, eu na fazenda, ela aqui. Então, do nada, uma menina... Eu fiz uma live com um amigo meu que você conhece, o Libonati. Sim. O Libonati me encheu o saco, cara. Mas me encheu o saco para fazer uma live com ele. Eu falei, cara, não quero aparecer, porque eu entrei numa de que eu não queria mais aparecer, não queria mais mídia. Zero exposição. Não queria mais exposição. Queria trabalhar, tava trabalhando, tava legal, mas não queria mais exposição. Eu falei, não vou, cara, eu não vou. Instagram abandonado, rede social. Não, vamos, cara, se me ajudar no movimento, vai ser massa e tal. Puta que pariu, Libonati, você é chato pra caralho, velho. E você sabe, Libonati, quando ele quer, daqui a pouco ele vai pensar, me ligar aqui, que ele quer que eu faça uma live hoje, inclusive. Falei, tá bom, vamos fazer. Fiz lá da fazenda uma live, uma menina começou a me seguir. E eu vi que ela tinha milhões de seguidores lá. E ela começou a seguir eu e a minha mulher. Eu achei legal o fato dela seguir minha mulher também. Fiquei lá e do nada ela me manda assim, cara, você não quer fazer o CIS? Falei, o que é isso? É um método do Paulo Vieira, não sei o quê. Por coincidência, eu tinha visto um vídeo do Paulo Vieira e tinha mandado uma mensagem no vídeo dele que eu tinha curtido, mas eu não conhecia muito o trabalho dele. E ele tinha me respondido, era até uma situação dessa que eu estava passando, assim, pessoal ruim, que eu tinha visto algum vídeo dele, eu peguei e mandei uma pergunta lá de inbox. Falei, cara, tá acontecendo isso, o que você acha que eu faço? E ele gravou um vídeo, cara, faz isso. Mas foi assim, tão legal. E isso ficou, já tinha umas 3 semanas.
Aí eu falei, cara, aí passou as 3 semanas. Eu falei, onde é? Em BH. Eu tava do lado de BH. Quando é amanhã? Eu falei, quero fazer. Aí fiz. Ali, e eu fui pra tipo, fortalecer minha mente em me separar e ficar solteiro. Uhum. E chegou lá... Você encontrou tudo completamente diferente. Foi tudo ao contrário. E eu faço o CIS, cara, aí acaba o CIS. Mais uma vez, a praga do Libonati começa. Onde você tá? Vem pra São Paulo, quero te apresentar o Pablo, não sei o quê. Cara, São Paulo, não. Eu não conhecia o Pablo. Conheci o Pablo por causa de vídeo, assim, que eu tinha visto outro corte dele, mas não sabia muito quem era ele. Ele veio, cara, o Marçal, você vai curtir pra caralho, cara maneiro, vem fazer o método IP dele aqui, vai ser massa, não sei o quê. Eu falei, então vou, cara. Aí vim, cara, pra fazer o método IP dele. E coincidiu de ser semana profética na Lagoinha, que eram 7 dias cada dia um profeta diferente. E aí fiz o IP, curti pra caramba, cara. O IP, o Pablo é sensacional, né? E o final, ele me quebrou, porque naquele final... E eu fiz curso de hipnose, hipnoterapia, me formei, porque eu queria, todo nesse processo, eu queria me entender. Então, o final ali, eu percebi o movimento dele, daquele... Não posso dar spoiler, porque é legal, mas... Eu percebi o que era, mas a hora que ele começou, você tem que sair da fazenda. Se você não recrutou, você tem que treinar. E começou a bater, e minha mente já tava, tipo, num turbilhão, cara. E aí eu saí do IP e eu cheguei a conversar com o Pablo. E ele falou, cara, vai atrás de sua mulher, fala com sua mulher, seja homem, não sei o que ele bate, né, quando ele tem que bater. E aí eu saí daqui, fui lá, a gente conversou, vamos se entender, vamos. Só que eu tava nessa semana profética, tinha alugado um apartamento aqui em Alphaville, tava aqui no flat. E eu fui todos os dias, cara, e todos os dias Deus falou comigo de uma maneira diferente. E eu entendi que, assim, as nossas grandes conquistas, elas são do tamanho das nossas renúncias. Eu queria ter o relacionamento com Deus, eu queria suprir esse buraco, que a depressão, ela é um buraco que vai crescendo até tomar conta de tudo. Uhum. Eu queria tampar esse buraco, eu sabia já que esse buraco era só se preencher com Deus, com a presença de Deus. E eu comecei a estudar a palavra, mas muitas vezes eu me revoltava, bicho. É curioso, porque o que acontece? Você está trazendo tudo isso e eu fico analisando, tipo, comparando a sua jornada com a minha, né? Com essa relação com o Senhor, eu via uma relação de Deus, uma relação muito superficial. E por que a gente cria uma relação superficial? Eu fui um cara que sempre falava tudo, dorme com Deus, vai com Deus. Igual eu, benção. Exatamente. Então a gente tem essa cultura da bênção lá em Goiás, tal. A gente foi criado nesse contexto, tal. Mas nunca uma relação de intimidade. Uhum. Nunca chegou a ser uma relação íntima com o Senhor. E eu tive que chegar num ponto onde eu estava destruído emocionalmente. Eu era um cara que... Um problema que eu não tinha era de fazer dinheiro. Eu sempre, desde muito pequeno, ali 5 anos, eu já comecei a ver meu pai se movimentar e fazer negócios. E então, desde muito pequeno, eu via meu pai fazer negócios. E a maioria das pessoas tem esse desafio, essa dificuldade, medo de empreender. Eu, pelo contrário, a minha cabeça, eu fico olhando as pessoas não empreendendo, eu já não entendo. Porque a forma como eu fui treinado e eu visualizei foi que o normal é a pessoa empreender e cuidar da sua vida e fazer as coisas que tem que fazer. Então, com isso, veio alguns vícios de treinamentos também durante toda a jornada e a família ali. E um deles foi muito esse contexto com a bebida que eu tinha, né? E aí isso resultou em muitos prejuízos emocionais, principalmente para minha esposa. E o que você trouxe lá também foi a mesma coisa que eu falei para a Jéssica. Eu cheguei a sair de casa também e eu olho para ela hoje e eu falo assim, Deus foi muito bom comigo, porque você tinha todos os motivos para não ter me esperado. Sabe quando você faz uma trilha, uma jornada assim, tipo, tudo para fazer errado e tudo para fazer certo.
lado oposto. Uhum. O lado do certo seria pra cá e o lado totalmente errado seria pra cá. Tipo, eu peguei todos os caminhos. Eu não peguei assim, na diagonal, algo próximo. Foi sentido completamente contrário. Uhum. Então, nesse contexto geral, depois que tudo aconteceu e hoje a gente tem uma família totalmente estruturada. Eu tenho 2 filhos pequenos, o Vicente e o Bernardo, um de 6 e um de 3 anos. E a gente já está com planos para o número 3, ou para número 3, né? Não sei como que vai ser isso por esse ano agora. Mas quando a gente verdadeiramente, Rodrigo, chega naquele ponto assim parece que chega num platô, que é assim, ó, ou é tudo ou é nada. E quando a gente se joga de verdade, eu tinha muito isso. Eu tinha assim, Senhor, será que só eu que nunca vou ter essa experiência que eu vejo? Eu não sei se passou isso pela sua cabeça. Passou muito. Eu falava assim, o que acontece que todo mundo tem essa experiência, eu não tenho? Quantas vezes, cara, às vezes eu ia em algum culto, alguma igreja, eu falava, eu tô aqui, fala comigo. Deixa eu só sentir esse negócio, deixa eu sentir que eu sou amado igual está escrito na sua palavra. Quantas vezes eu fiz isso? Então, tipo, só que a gente quer isso, mas a gente esquece que o relacionamento e a sensibilidade com o Senhor está nas pequenas coisas. Está nos pequenos detalhes, está desde a hora que a gente acorda, está na forma que a gente olha para a esposa, está na forma que a gente olha para os filhos, está na forma de uma relação, de um bate-papo como a gente está tendo aqui. Porque se é do princípio, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, a gente precisa desenvolver... Eu vejo que a gente é muito verde. Uhum. Tem que amadurecer muito nisso ainda. Sim. Né? Porque nas nossas relações interpessoais, comerciais, de business, de negócio, igual eu te falei, eu sempre fui um cara de negócio. A gente, quando é muito de negócio, a gente acaba ficando um cara frio. Você vai se tornando uma pessoa fria. Uhum. Principalmente quando você vai fazer muitas negociações. Então, nesse contexto geral, eu tive que chegar nesse ponto bem similar ao seu, onde eu entrei para um escritório nessa empresa que eu vendi em 2023 e falei, cara, eu só vou sair daqui a hora que nós dois resolver essa treta. De se revoltar, né? Tipo, eu cheguei num ponto assim que eu tava tão destruído emocionalmente, separado, tinha saído de casa com 2 crianças pequenas, que eu falei, Senhor, eu tenho que entender essa relação, ou é ou não é, ou eu vou ter que tocar o terror em tudo e pôr pra quebrar e virar esse cara com problema com bebida e... Você tinha também essa coisa do tipo... Eu tinha muito uma coisa assim de... Eu falava assim... Eu revoltei várias vezes eu me revoltava. Eu falava, cara, onde está você? Porque você fala, bate a porta e jamais deixará de me encontrar. Eu tô batendo, eu tô espancando essa porta. Será que eu vou precisar virar um bandido? Será que eu vou precisar... Porque querendo ou não, assim, eu não era o cara... perfeito, mas eu era sempre fui um cara correto. Sim. Sempre fui um cara certo. Eu compartilho da mesma coisa que você. Cara, eu ficava louco, bicho. Eu ficava louco. Eu falava, cadê? Isso não existe. Não é possível, cara. Você fala, bata a porta e me encontrará. Cadê você? Eu tive essa revolta. Sim. Algumas vezes. Mas aí eu tive também... Eu considero que eu tive uma das... Eu acho que poucas pessoas teve o privilégio, cara, de ter as experiências que eu tive. Deus revelou pra mim, irmão, de um jeito que, assim, faltou ele aparecer. Sim. Eu conversei. Eu nunca falei isso. Eu conversei com ele. Igual eu tô conversando com você, eu escutei a voz. Eu até emociono de falar, cara. Eu percebi que você emocionou, mas você sabe por quê? Porque a gente entra no gozo. Cara, a gente entra na intimidade. Irmão. E é igual quando vamos analisar. Na sua casa, no closer da sua casa, quem que entra? É só as pessoas que têm muita intimidade. Você e sua esposa. É só vocês dois. Até a pessoa vai visitar, vai na sua casa, você não leva a pessoa dentro do seu closet. Não, exatamente. Então, quando a gente tem uma intimidade absoluta com o Senhor, aí é uma coisa que você vive uma experiência que você fala, cara, então é sobre esse gozo aqui, é sobre essa graça. E você não quer sair daquilo mais. Eu cheguei recentemente do Legendários, tem algumas semanas, e o meu objetivo lá, um dos grandes objetivos da minha vida, é sempre acessar o próximo nível espiritual. Eu coloco muita pressão nisso.
E quando eu vejo que eu tô amolecendo, deixando o negócio afrouxar, eu preciso pôr uma pressão nisso aqui. Seja fazendo um jejum de algo que eu gosto, jejum de 24 horas, enfim, colocando pressão. E lá no Legendários eu já fazia ideia do que seria. Eu já fiz encontros com Deus na igreja, tal, todo aquele contexto. E eu fui para lá e falei, Senhor, eu quero que o Senhor me leve para o próximo nível aqui nesse negócio. Recomendo que você faça, viu, Rodrigo? Se você já não fez, recomendo que você faça. Eu até falei com o Chep esses dias, falei, cara, quero fazer. Eu acho que vai ter um em março. Vale muito a pena, cara. Eu recomendo que todos os homens façam. Você que é mulher que está aí, incentive o seu esposo a fazer. Você que é mãe, incentive o seu filho a fazer o quanto antes. Porque eleva num nível de maturidade muito grande. Não só na maturidade espiritual. E aí o mais interessante, você chega num ambiente daquele ali, você que falou para mim que foi criado criado, cresceu nesse ambiente de roça, e eu também nesse ambiente, e pescaria, essas coisas são coisas que meu pai muito gosta. O que eu percebi que me deixou assustado? O nível muito baixo dos homens hoje em dia com a falta de malícia para as coisas. Coisas tão simples que vêm da natureza que o Senhor nos deu, e os homens não têm malícia. De olhar para uma barraca e não saber nem por onde começar. Você vê que ali, naquele lugar, é um lugar baixo, que a chuva tá caindo, cara, não pode armar a barraca aqui, isso aqui vai alagar tudo, mas não tem outro lugar. Eu falei, cara, arma ali que é melhor. Não, mas ali eu vou dormir no buraco. Eu falei, pelo menos ali você vai dormir seco. E o cara vai lá, me arma uma barraca naquele lugar e acorda 3 horas da manhã com a barraca inundada. Então, o nível de malícia, não só disso, como várias outras coisas que eu percebi ali, e é por isso que eu recomendo que todo homem faça e que as mães incentivem os filhos também a fazer, porque ali faz não só você ter toda essa parte espiritual, que é muito poderosa, mas eleva o nível de malícia de um homem que precisa ter. E é uma das coisas que eu me preocupo com meus filhos de 3 e 6 anos. A gente fica treinando sobre isso, a gente fica falando sobre isso. O meu treinamento, a maior base, o maior pilar que eu trato é relacionado a vendas. Os meus meninos de 6 anos, o Leandro que está aqui, que é meu sócio, ele já viu vários cases. Os caras já fazem negociação comigo. Tipo, os caras já têm uma visão de fazer uma negociação ali. Ah, a gente pode comer isso agora? Não, mas... Então, mas depois do almoço, então pode levar, papai? Então, tipo assim, os caras já têm uma percepção e uma malícia. Eu vejo que falta muito isso no homem atual. Assim como a gente recebeu algumas instruções que, por pegar, né, ver ali, uma das coisas que eu peguei, por exemplo, com o meu pai. Os homens da minha família eram bem cafajestes, assim, mulherengos, e bebiam muito. E o meu pai era um cara que todos os dias saía da empresa e passava num bar e depois que ia para casa. E eu fiquei vendo a minha vida toda aquilo ali acontecer. Porque, como eu te disse, eu fui criado dentro do ambiente empresarial. O que eu fazia quando eu fiquei adulto? Eu só repetia o comportamento. Só repetia. E quando eu casei, o que aconteceu? A mulher surta com a situação dessa. E como eu fui configurado no contexto que homem bom é homem que não deixa nada faltar dentro de casa, então eu era o bichão na minha cabeça. Tá tudo certo. Sou empresário, faço muita grana, tenho muitos negócios, mexo com isso, com aquilo, toda hora tá fazendo negócio, toda hora tem business. E não sei o quê. Cara, o que essa mulher tá me enchendo o saco? Ou seja, quando a nossa vida, e aonde eu quero chegar disso, não está pautada na intimidade com o Senhor, a gente fica procurando a verdade que mais é confortável pra gente. A gente fica caçando essas verdades que são mais confortáveis. Era muito mais confortável para mim todo dia sair da empresa, encher a cara, chegar em casa e só dormir e apagar, como você trouxe agorinha. Só que aquilo ali trouxe um transtorno e umas coisas tão pesadas para o nosso ambiente familiar que até hoje eu pago o preço para resolver isso. Porque agora eu entendo que eu era só um menino. Mesma coisa que eu falo. Eu era só um menino que não tinha juízo e nem entendimento sobre o que fazia. E principalmente, por que essas coisas aconteciam? Número 1, porque eu nunca verdadeiramente tinha uma intimidade com o Senhor. Era um Deus de prateleira que eu falo. E segundo,
Os treinamentos que a gente recebe na vida são muito perigosos, Rodrigo. Porque a gente recebe vários treinamentos, desde a nossa jornada, que é o que forma a nossa mentalidade e a forma de a gente olhar para as coisas. Então, como que um cara que tem uma visão para negócio tão forte, que eu sempre tive, pautado no meu pai, e o mesmo pai me trouxe umas referências, você entende, cara? Totalmente. Então, tipo, e foi o melhor que ele deu. Sim. Por quê? Meu pai perdeu o pai dele com 6 anos de idade, ele não teve uma referência paterna. Então, o desafio é ainda maior, porque quando você tem uma referência, você pelo menos segue aquilo. Mas quando você não tem uma referência, o que você vai seguir? O meio. E aí uma coisa que eu trago, 3 pilares: ambiente, pessoas e rituais. Quando a gente tem essas 3 coisas extremamente alinhadas dentro das nossas empresas, dentro dos nossos ambientes familiares, dentro da nossa casa, isso aqui muda o jogo de qualquer história, de qualquer família, de qualquer futuro, de qualquer empresa, cara. De qualquer time comercial, de qualquer coisa que for fazer. Se você tem um ambiente extraordinário, isso é fator decisivo de resultado? Não. Porque se fosse, vamos pegar o exemplo. Todo mundo que nascesse aqui, Alphaville, era milionário. Todo mundo que fosse pra Globo ia ter o sucesso que você teve. Quantos atores, e eu não falo isso nem quantos atores teve lá na Globo que às vezes fez um trabalho melhor que você e não teve a expressão que você. Super comum. Quantas pessoas têm muito mais talento que eu, têm uma oratória muito melhor que eu e não teve os resultados? Você entende? Então, o primeiro ponto, ambiente. Ambiente é potencializador. Eu acredito nisso. Mas não é fator determinante. E aí eu vou te trazer para mim qual que é o fator determinante. Segundo, pessoas. As pessoas vão interferir diretamente nos seus resultados. As pessoas que estão em volta, as pessoas que são seus mentores. Quando você trouxe seu mentor, diz sim até poder dizer não. Amei essa frase que você trouxe. E é forte isso. Você precisa dizer sim, sim, sim até poder dizer não. Poderosa essa frase. Se esse cara te dá uma visão diferente dessa perspectiva, talvez você teria tomado um monte de decisão errada e você não estaria aqui hoje fazendo o que você está fazendo. Exatamente. Ou seja, as pessoas que que é mentorada por nós também, vai ser fator. Esse cara é mais importante do que o ambiente. Porque esse cara te tira e te coloca em qualquer circunstância. Agora, o mais poderoso para mim é o terceiro, que são os rituais. Famosos hábitos. E os rituais, na verdade, é mais que um hábito. Os rituais é aquilo que te energiza. O ritual é aquilo que tira daquele flow negativo. Rituais como eu tenho hoje, treinar pela manhã. Rituais de todos os dias, priorizar uma oração pela manhã. Rituais de quando as coisas não estão como gostaria, entrar dentro do carro, ir em casa e divertir com os filhos. Rituais que aquele dia que foi ruim, ao invés de você chegar em casa parecendo um troglodita com a esposa, é falar assim, veste sua melhor roupa que a gente vai no melhor restaurante. Então, esses rituais, ele muda o jogo de qualquer ambiente, seja organizacional, a forma como você trata as pessoas, a forma que você trata o seu time, os líderes da sua empresa. Quais são os rituais que tem nas suas empresas hoje? Então, eu vejo que as pessoas ficam muito pautadas no trabalhar no ambiente organizacional. Tipo, produzir. Então, qual que é o ritual que você cria para essas pessoas serem mais produtivas? Você quer mais produção, mas você precisa de um ritual. Qual o ambiente? Como que é a cadeira? O cara vai lá e compra a cadeira mais barata. Tá tudo bem, às vezes ele está naquela fase de início da empresa. Mas quando o negócio começa a crescer e começa a performar, e começa a escalar e ter mais lucro, por que esse cara não investe de onde veio aquilo? Exatamente. Você entende? Então, eu vejo que essa sigla que eu uso, o APR, eu sempre trago. Eu falo assim, os empresários que eu mentoro, eu só começo a fazer perguntas. Como é que tá os rituais? O que é ritual? Aí eu já entendo que o cara não tem nada que energiza o time dele. Vocês fazem reunião? Não. Vocês fazem isso? Não. Vocês fazem aquilo? Não. O que mais vocês fazem? Não faz nada. Ou seja, tá faltando rito, tá faltando coisas para energizar o time. Sim. Como que tá o treinamento? Não, cara, não tem treinamento. O cara chega aqui, como que é o processo de onboard? Não, o que é isso? Então, tipo, você entende que o ambiente organizacional é extremamente estruturado. E aí você olha para dentro da casa do cara, é só um reflexo do que ele já faz dentro da empresa, é o que ele faz dentro da casa dele. Exato. Então, nesse contexto, cara, o que eu vejo é que a gente tem uma sociedade, o povo brasileiro é um povo brabo demais. O brasileiro é um povo trabalhador, é um povo honesto.
Eu gosto de pensar muito nesse contexto, porque se não fosse assim, é que isso aqui era uma anarquia. Ixi, eu não tinha mais nada. Exatamente. Então, um povo muito trabalhador, um povo muito honesto, porém um povo com a Ingênuo. mentalidade e ingenuidade muito grande. Ingenuidade. A mentalidade e visão limitante, de muita crença limitante, que é um povo que mesmo se trava. É um povo que olha assim... É que existe também uma cultura, desde da primeira educação, vamos falar pública, de não querer que as pessoas tenham a visão um pouco mais aberta, né? Se a gente traz uma educação da forma que deveria ser, as crianças que vão se tornar jovens e adultos não votariam nas mesmas pessoas. Sim. Não seriam tão manipuladas, não seriam tão enganadas. Então existe uma força, eu acredito que existe uma força para as pessoas não desbloquearem. Aí quando vem alguém com uma proposta diferente de desbloquear, e para falar assim, vamos falar assim de uma maneira mais simples, talvez para ressignificar traumas, ressignificar hábitos, padrões, me chama sempre atenção, muita atenção. Como a gente viu agora há pouco, nosso amigo, com esse plano de pegar crianças e trabalhar a mente da criança, educação financeira. Isso é o que mais precisaria para ter uma nação, é o que mais se necessita para ter uma nação próspera. Porém, existe uma força muito grande contrária, né? Que sabe que se isso acontecer, perde o poder. É porque o governo olha para o cidadão e ele olha assim, eu tenho que arrumar um jeito de manipular esses fantoches aqui. Eu vou prometer uma picanha para enfiar uma linguiça. Se não fosse trágico, seria cômico. E chega a ser, você sabe por quê, cara? Mas você sabe por quê que é trágico mesmo? Porque nós, Rodrigo, que não fazemos parte dessa visão e às vezes, sabe o que eu fico... o meu sentimento é de pena. Eu não gosto de usar esse sentimento de dó. Mas meu sentimento é de pena, você sabe por quê? Porque a gente sempre vai achar alguma alternativa. Sempre. Porque a nossa visão é uma visão de alternativa. É uma visão de solução. O brasileiro é bravo. Esse cara, mano, ele tem uma alienação mental sobre todas as circunstâncias. E aí não é de se colocar numa situação onde você ou eu somos melhores que ninguém. Não se trata disso. Claro que não. Assim como todos os dois foram enviesados. E se a gente começar a pensar sobre isso, você traz um enviesamento, tanto da direita ou para a esquerda. Mas quando você traz para aquilo que é o maior para nós, que é a palavra de Deus, é aquilo que a gente tem que ser enviesado. Até no meu treinamento, eu tenho um treinamento presencial que chama MMV, Método Multiplicador de Vendas. E nesse treinamento eu citei uma coisa nessa última edição agora, que eu falei assim, se eu tiver que ser fantoche, eu quero ser fantoche só de uma pessoa, só do Deus vivo. Só do Deus vivo. Se tiver que ser fantoche, é só dele. Porque se você for fantoche dele, você vai fazer só boa e agradável vontade dele e ficar na graça dele. Sim. O lance é a gente ser fantoche de movimentos que a gente começa a entrar em guerra. Como você trouxe aqui agora há pouco, antes da gente começar no bate-papo, um colega dentro do camarim partindo para cima porque vocês discordavam de um posicionamento político. Agora você pensa, que ponto nós chegamos? Se você for analisar, é a mesma coisa que aconteceu lá atrás com Caim e Abel. Exatamente. Não somos irmãos? Exatamente. Agora, um fez uma oferta que agradou mais o senhor, o outro ficou com ciúmes porque ele não deu o melhor. Exato. E interessante que tem um lado que fala que um é agressivo, mas é o outro lado que é raivoso. Exatamente. Quantas entrevistas, se você colocar no TikTok agora, ou no Instagram, entrevista com esquerdista. Cara, os caras querem dar... o cara quer... Não dou entrevista pra quem tá usando a camisa do Brasil. Uai, a cor da nação, o Brasil, verde e amarelo, eu não posso usar? Que doideira que é essa, cara? A conta não fecha, né? Não fecha. E não tem como. Eu já tentei conversar, debater, não fecha. Não fecha. Mas você falou uma coisa que eu achei muito interessante, e aí eu vou só voltar para fechar uma questão. Você falou de hábitos. Quão importantes são hábitos. Você sabe que eu falei que eu era muito reclamão. Sim. Reclamava de tudo.
Você sabe qual hábito que eu criei? E foi um hábito forçado. Eu me forcei. Porque às vezes a gente tem que criar um hábito que a gente não quer fazer, soa estranho, soa falso, soa mentiroso, mas a gente tem que forçar todos os dias até que se torne natural. Isso mudou a minha vida. Aham. É o hábito que mudou a minha vida completamente. E foi o início de eu começar a entrar na glória. O hábito da gratidão em todos os momentos. Quando eu comecei a... Eu peguei isso do Danilo Gentili, cara. Boa. Danilo Gentili tem uma história muito pessoal, muito trágica, vamos dizer assim. Perdeu a irmã, vários acidentes. E aí um dia eu ouvi ele falando, falou, cara, dei graças em todos os momentos, bicho. Principalmente nos ruins. E depois eu comecei a forçar a gratidão. Eu não gostava de uma coisa, mas eu agradecia. Acontecia uma situação que me deixava completamente fora de si. E a hora que eu tinha um pouquinho de calma, eu agradecia. Eu falava, Deus, obrigado por essa tragédia. Deus, obrigado por esse problema. Obrigado. Não sei se é o motivo, não. Não sei porque que você está fazendo isso comigo, não. Mas eu tenho certeza que é algo melhor. É para algo melhor. Depois que eu comecei a desenvolver esse hábito da gratidão, que hoje para mim é completamente natural. Eu também, eu sei que você está falando, eu passei por esse processo. Completamente natural. É tipo, um pneu fura, antes você ia ficar puto. Você olha para aquele pneu, você já fala assim, esses dias furou o pneu do carro da minha esposa, aí tal, fui sair, o pneu furado, eu olhei assim, obrigado, senhor. Eu falei, amor, furou o pneu. Então, tipo assim, você vai lá, faz o que precisa. Ela fez um stories, postou e deu uma interação boa e virou uma diversão. Porque às vezes ia sair ali e bater o carro. Cara, exato, sabe? É sobre isso. E o que vai além da gratidão que eu vejo também, Rodrigo, é você ser grato pelo que você tem certeza que o Senhor vai te entregar. Esse é o nível mais hard de gratidão para mim. Não é sobre ser grato pelo que eu tenho hoje, mas é ser grato da certeza que o Senhor vai entregar muita coisa além do que aquilo. É porque assim, não é um Deus que mente, não é um Deus que promete e não cumpre, né? Deus foi, é e sempre será. Tudo que ele prometeu, ele não é homem de voltar atrás da palavra dele. Então, assim, se você tem... O André Fernandes fala muito isso. Se você tem uma promessa, ou seja, se você tem algo vivo dentro do seu coração, quer dizer que isso já existe. Né? Um desejo, vamos dizer que seja material. Se esse desejo existe no seu coração, é porque ele já existe em algum lugar. Porque Deus já fez uma promessa. Então, assim, é só você acessar. E o primeiro passo é a gratidão. É bíblico. Peça como se já tivesse acontecido. A Bíblia diz. Sim. Peça como se já tivesse acontecido. Cuidado com os seus pensamentos, porque eles podem te levar até eles. Ou seja, se você pensa tragédia, você puxa tragédia. Se você pensa sucesso, você puxa sucesso. As pessoas perdem muito sono. As pessoas perdem muito sono com preocupações do que não aconteceu, mas as pessoas não dormem em paz agradecendo o milagre que também não aconteceu. Sim. As pessoas têm o peso da preocupação do problema que não chegou, mas não têm a calma do milagre que ainda não aconteceu. É uma chave muito forte. Eu acho isso muito forte, poderoso. Sabe? O mesmo trabalho que dá para eu ficar preocupado com o problema que não chegou é eu descansar à sombra do Criador, do milagre que ele já fez. Cara. Sobre isso que você está falando, hoje eu falei um negócio na live de manhã. Eu faço uma live todos os dias, 8 horas da manhã, no meu Instagram. Chama Café Sem Açúcar. Todos os dias eu faço, 8 horas em ponto. E eu falei o seguinte. Eu falei, no ambiente das suas empresas, vocês têm que desenvolver mais leões. Você já viu numa selva, quando você olha o comportamento de um leão e quando você olha um comportamento de uma zebra? Eu ouvi isso aqui uma vez e nunca me esqueci. O comportamento do leão, como que ele é? Ele é assim, ó. Avante, pra frente, força, fixo. Que jeito é o comportamento da zebra? Sempre na lateral. E querendo fugir. Esperando o momento de fugir. Cadê? Sempre travado. Tipo, cara, qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Esperando, né? Cara, o leão, ele não quer saber, ele vai partir pra cima. E ele vê uma manada ali com milhares, ele foca num e vai em um. E o grande lance, a cada 10 ataques do leão, 7 ele erra. 7. Ou seja, a probabilidade dele perder é muito maior.
Só que a postura, comportamento e conduta do cara é completamente diferente. Exato. Do cara que eu falo, do leão ali. E aí o tanto que isso é forte, esse que eu desenhei aqui, é porque a gente representa o leão da tribo de Judá. Exato. Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma que o senhor quer que a gente tenha essa postura, essa envergadura de olhar para as coisas. Eu lembro de uma conversa que eu tive com a Jéssica, a gente namorava ainda. Eu lembro que foi de um apartamento que eu tinha comprado, o primeiro apartamento que eu tinha comprado há muitos anos atrás. E um dia, falando de crise dentro do carro e não sei o que tal, ouvindo rádio. A gente tava ouvindo uma rádio, eu estacionei o carro, a gente saiu assim no estacionamento. Eu falei, esses flow negativos não me pega. Se tem alguma coisa que eu tenho certeza é que vai dar tudo certo. Só que antes de dar certo pode dar muita coisa errada, mas vai dar certo. Em Provérbios 18, acho que é 18, 21. Acha aí pra mim, por favor, Lê. Provérbios 18, 21. Fala sobre a forma como as coisas, como a gente verbaliza. Uhum. E o reflexo disso na nossa vida. Cara, eu sou um cara que, independente da situação, eu nunca olho para a possibilidade de dar errado. Eu também não. Eu nunca olho para a possibilidade de se isso aqui não vai dar certo. O máximo que pode acontecer é não saiu do jeito que eu esperava. Agora, quando você está com o coração em linha com o senhor, você trouxe aqui, você me mostrou o seu produto aí. Você me mostra um produto desse, a minha cabeça já frita. Eu já penso assim, isso aqui tinha que estar arrebentando de vender. Isso aqui, tipo, é um negócio diferente, é um negócio que não tô vendo. Você já mexeu, o negócio fez um movimento. Aí eu já penso um negócio lá numa exposição no supermercado, de um negócio que fica em movimento já ali. Tem. Então, olha só. Depois eu vou te mostrar. Então, tipo assim, é um contexto, eu já falo, cara, isso aqui tinha que estar explodindo de vender. Então, não acertou ainda a direção, ou são as pessoas, é o ambiente, ou são os rituais, o que está faltando? É o movimento, porque hoje, para trazer isso no mundo digitalizado, a gente tem que criar um movimento em torno de uma bebida, um movimento em torno de uma pessoa. Então, cara, eu sempre fico caçando assim, cadê? Onde que tá o negócio? Onde que tá o negócio aqui pra gente achar? Você também é assim? Por exemplo, eu vejo, cara, tudo que eu olho... Assim, eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos como vendedor ambulante. Uhum. Eu vejo oportunidade o tempo todo, em todos os lugares, cara. E às vezes eu vejo, assim, pessoas próximas, às vezes, que estão com dificuldades, e eu enxergo, assim, pra mim é tão óbvio que ela pode fazer. Cara, você pode fazer isso, 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 que você vai ganhar isso, 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 que vai chegar ali onde você quer. E as pessoas... Hoje eu desisti um pouco, pra falar a verdade, de tentar convencer. Uhum. Mas, assim, eu vejo coisas tão óbvias o tempo todo. É o detalhe, é o Deus nos detalhes, né? Sim. Deixa eu fechar um ponto, só para... Eu sou meio metódico em algumas coisas, deixa eu só fechar um ponto aqui que a gente abriu lá atrás. E eu tenho certeza que vai ter gente assistindo que se identificou, talvez, e a gente não fechou. Eu quero fechar essa questão porque eu acho muito importante. A gente falou, tanto eu quanto você, teve uma situação similar à questão de procurar Deus e não encontrar, de bater a porta e não achar. Eu só quero fechar falando como eu tive esse encontro. Eu tive todo o processo que eu falei da igreja, dos dias só que eu já tinha começado a fase da gratidão. Uhum. Então eu fui na semana profética da Lagoinha esperando ter alguma profecia. Que alguém chegasse e botasse o dedo na minha cara e falasse como acontecia todos os dias lá. E eu ficava esperando acontecer comigo. E não acontecia, cara. Primeiro dia nada, segundo dia... Aconteceu com a pessoa que estava aqui do meu lado, as duas que estavam do meu lado e a outra que estava do meu outro lado. E não aconteceu comigo. Mas ele soltou uma palavra que eu peguei pra mim, que assim, ele falou assim, a questão da obediência e do acreditar e do ter a certeza. Então acho que a partir do terceiro dia, quarto dia, que eu tava lá e não aconteceu, eu peguei e falei assim, Deus, eu sei que um dia você vai falar comigo, porque eu já estava melhorando o meu espírito, o ambiente da igreja, seja ela qual for, um ambiente onde está um mais falando sobre mim, estarei no meio. O ambiente já faz a gente por si se sentir melhor. Então eu já me sentia melhor num lugar que eu tinha me identificado. Até então, o lugar que eu mais tinha me identificado.
E aí o pastor deu a palavra sobre obediência. Foi até o André Fernandes, sobre a importância de ser obediente e seguir as etapas. Eu falei, Deus, um dia eu saí de lá, falei, Deus, vim pro apartamento, falei, Deus, se você não quer falar comigo através de um profeta, tá tudo bem. Você falou comigo na novela o tempo todo, era eu que não ouvia. Você falou comigo quando eu quase me matei e eu não ouvi. Você já me falou tanto comigo nos detalhes. E é injusto eu ficar com essa revolta toda. Olha a família que eu tenho, olha o amor que tem em volta de mim. É injusto. Eu não vou cobrar mais essa presença, não, mas agora também eu vou ser mais obediente. E eu fiz de jejum, cara. Comecei a fazer jejum. Aí eu fiz um jejum e eu falei assim, só que eu espero esse encontro. Eu sei que ele vai acontecer, eu tenho certeza. Mas eu achava que era na igreja. Eu falei, esses 3 últimos dias eu não vou comer. E eu fiquei 3 dias de jejum. E eu não era acostumado, assim. Eu sou tranquilo fazer jejum, mas sem intenção de espiritual. Eu fiz 3 dias de jejum. Só na água, só bebendo água. E o terceiro dia era o último do último dia profético. Eu falei, hoje vai ter, né? Cheguei lá, nada. E eu falei, tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Agradeci e fui embora. Vim pro flat. À noite aconteceu. No meio da noite eu acordei 3 horas da manhã com um sonho muito louco. Fui no banheiro meio atônico, assim, com o sonho, aqueles sonhos, assim, totalmente fora da realidade. Fui pro banheiro, voltei, sentei na cama e aí, irmão, aí o céu desceu. E aí eu entendi. E hoje, e eu falo isso, cara, eu nunca falei isso, mas porque eu tenho certeza que tem alguém ali assistindo e que tá com esse buraquinho. E eu entendi. Hoje eu vivo. Até encontrei ontem com uma amiga minha, Luísa Posse, que também está num bom momento com o relacionamento com Deus. E a gente fez um trabalho junto em 2016 que ela estava muito mal e eu também estava muito mal. E a gente falou ontem, eu falei, Lu, eu estou no meu melhor momento da minha vida. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu nunca me senti tão bem, tão completo, tão feliz. Eu transbordo felicidade hoje. E eu comecei a transbordar para fora, para as outras pessoas. E comecei a praticar as coisas. Por exemplo, comecei a seguir os princípios básicos. Para quem está assistindo, às vezes não confundir que eu estou falando sobre uma religião específica ou algo específico. Eu comecei a transbordar assim, na gratidão, na generosidade, no entendimento de que tudo que é meu não é meu, é me dado. Então, se eu posso aliviar o coleguinha, é legal. E eu comecei a sentir muito prazer em poder aliviar sim, os coleguinhas que eu não conheço. E eu comecei a encontrar muita felicidade nisso. E comecei a ter um relacionamento de verdade com o Espírito Santo. E hoje eu tenho um relacionamento, graças a Deus, e eu nunca vou abandonar, que ele fala comigo, sabe, através de como? Se eu chego num ambiente, ou se eu faço alguma coisa, ou se eu converso alguma coisa, e eu sei que não agrada o Espírito Santo, eu começo a ficar triste. Esse fim de semana eu fui num lugar muito bom financeiramente, era um puta negócio, eu comecei a ficar triste. E aí eu entendi. Falei, não são as pessoas para me relacionar, eu não posso ficar aqui por causa de um número. E pá, vazei na hora, larguei tudo para trás. Meu sócio até falou, você tem que acostumar. Eu falei, não vou acostumar porque eu não vou participar. Então, assim, tudo que me alegra, eu sei que eu tô agradando a Deus. E tudo que me entristece, eu sei que está entristecendo Deus. A tristeza é um alerta, assim, ó, não é o que eu gosto. Para você, para Deus tá tudo bem, Deus vai sempre perdoar. Para você, não é o legal. Tanto que hoje, eu não consigo mais beber. Eu nunca falei, vou parar de beber. Mas eu bebo um uísque e eu começo a ficar triste. Olha que louco, cara. Olha que louco. Eu bebo uma cerveja, às vezes eu tô com os amigos, a minha turma toda bebe. Eu bebo 1, 2, 3 cervejas e eu começo a ficar triste. Aí eu paro. Só que antigamente, se eu não tivesse eu não bebia, se eu não bebesse, eu não entrava na vibe. É igual eu. Hoje, cara, fiquei com meus amigos esses dias.
no rancho até 5 da manhã, e eles tudo trêbado, e eu são rindo deles e divertindo o mesmo tanto, cara. Sim. Feliz no mesmo tanto e vendo. Falei, puta caralho, eu tava ali, bicho. Eu tava ali, cara. Mas isso que você trouxe dessa tristeza, comigo em um sentimento de desconforto comigo. Fica desconfortável. Não é bem no sentimento de tristeza, é um sentimento de desconforto. É um sentimento de tipo, por exemplo, não tô afim de fazer isso. Não me cabe. Tá desconfortável. É tipo uma roupa quando não tá confortável. O sapato tá apertado. Tá desconfortável, tá desajeitado. Então, para mim, eu faço essa leitura dessa forma, como você trouxe. Inclusive, já aconteceu dentro de igrejas isso. Sim. Às vezes, então dependendo do ambiente ali que tá todo esse contexto, já aconteceu comigo. Então, eu vejo que você falou do seu encontro aí com o senhor. Cara, o meu também foi desse jeito. Eu cheguei num ponto que eu falei assim, ó, eu quero ir no nível hard aqui, eu preciso sair disso aqui, porque senão eu vou acabar fazendo uma besteira. Então eu vejo que se a gente não trouxer esse foco, essa clareza, essa visão de leão, de olhar para frente, de falar, cara, é isso que eu quero, e só parar quando conseguir. Tem uma prova, uma academia americana, que eles pegam só os melhores, e a maioria desses caras que formam nessa academia ou se tornam grandes executivos americanos ou vão para cargos de alto nível, de patente elevadíssimas, aqueles navies lá, enfim. E o que sistematicamente se entende ali? Que os caras que conseguem passar esse 1 ano na academia, conseguem ficar e que não pedem para sair, geralmente não são os mais inteligentes, não são mais os preparados, não são mais os fortes fisicamente, mas são aquelas pessoas que não param. Aquelas pessoas que, tipo, não desiste. Eu não vou parar com isso aqui. Os famosos imparáveis. Uhum. Tenha o que tiver, o que for, qualquer circunstância, não vou parar. E aí como que você pega? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu falo isso com a maior certeza. O Pablo vai ser presidente do Brasil, é questão de tempo. Porque o Pablo tem um cérebro dele muito configurado, tipo, ele já vê lá. O Pablo ele começa a viver, né? Ele já vive aquilo lá, ele já vive aquela cadeira, ele já vive a presidência do Brasil. Ele não fica esperando acontecer para ter a experiência. Uhum. Ele já se comporta como a posição de um presidente. Então, essas modelagens, a gente tem que pegar essas modelagens e trazer para a nossa vida. Eu tive uma certa reunião um dia com o meu time comercial, e aí eu falei, sabe qual que é o problema de vocês? Vocês não estão conseguindo ter a performance? Era um time novo, um time que estava sendo treinado, de um novo negócio que eu estava construindo. E até desse negócio que hoje é o negócio que eu estou colocando mais energia para crescer. E eu falei, sabe qual que é o problema de vocês? Vocês estão esperando ter o resultado para se comportar como grandes vendedores. Você já tem que andar como um grande vendedor, você já tem que conversar como um grande vendedor, você já tem que ter a postura de um vendedor de alta performance. Porque se a gente fica sempre esperando o negócio acontecer, cara, não vai acontecer. É igual quando você trouxe também o contexto. Cheguei no momento que tinha tudo na minha vida, carreira, carro, casa, tudo que eu queria eu tinha. Tinha casado e tal. Mas o grande contexto é que a jornada é o mais gostoso, cara. A jornada que é a cereja do bolo tá na jornada. Porque se você ficar... Quanta gente sonha, fica a vida inteira estudando 5, 10, 15 anos para passar num concurso, quando chega lá fala assim, era só isso. É só um número. Hoje qualquer pessoa com um celular na mão fazendo um trabalho bem feito ganha mais que qualquer concursado. Para qualquer cargo no Brasil. Exatamente. Então, mais que o presidente da República. Mais que o presidente é complicado. Né? Legalmente falando, sim. Mas legalmente falando, sim. O presidente ganha 40 pau. Sim, com Tem certeza. muito moleque na internet. Sim, isso por dia, né? Faz isso por dia. Então, nesse contexto, eu vejo que é sobre você ter a certeza. Talvez você tá aí, eu não tô entendendo o que você tá falando. Primeira coisa, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar é lugar. Você não tem clareza. E eu vejo isso muito dentro das empresas, viu, Rodrigo? Acredite se quiser.
Empresas que faturam alguns milhões, gente que tem faturamento legal e você faz a pergunta, para onde você quer ir? Eu quero crescer. Não é sobre isso. Crescer, todo mundo quer crescer. Faturamento primeiro é vaidade, na minha opinião. Então, o contexto não é sobre crescer faturamento, é onde você quer ir, qual o legado que você quer deixar disso. E quando você faz essa pergunta, os empresários ficam perdidos. Agora você pensa, naturalmente, um cara que já empreende, que gera riqueza para o país, que gera riqueza para famílias, que contratam pessoas, esse cara já tem uma mentalidade já mais avançada, correto? Sim. Concorda? Sim. Se esse cara não tem clareza de onde ele quer chegar, imagina aquela pessoa que tem a mínima condição possível e entendimento possível sobre as coisas. Então é uma reflexão que eu deixo para você que está aí assistindo. Se você tem clareza de uma direção, e eu te dou um recado. Eu espero que você seja frustrado com a sua direção. É uma coisa que eu sempre falo, viu, Rodrigo? Eu deixo tudo nas mãos do Senhor para ele fazer da forma que quiser. Nós estamos aqui nesse podcast hoje, nós nem combinamos. Exatamente. O dia que nós combinamos, não deu certo. Então, eu não acordo nem um dia da minha vida, todos os dias pela manhã, primeiro, na minha oração eu falo, Senhor, mais um milagre aconteceu. Porque o Senhor me permitiu de abrir meus olhos e mais um dia amanhecer. Eu falo também que contexto, a gente foi criado num contexto de que venda é sempre no lance da monetização. Mas se você for olhar para o contexto do que verdadeiramente é uma venda de valor, é uma venda que tem relacionamento. E o que a gente mais procura, quem entende esse valor, é o relacionamento com o Senhor. Exato. Então a primeira coisa que eu faço todos os dias quando eu acordo, cara, não é sair igual um maluco. Eu saio igual um maluco. Nossa! Gritando com mulher, gritando com criança. Eu era um descontrolado. A primeira coisa que eu faço quando eu abro meus olhos é dar aquela espreguiçada na cama, olhar pro lado, ver minha donzela se ela tá acordada, se ela não tá. Eu já quero me conectar rápido com a fonte, com o relacionamento. Dar aquele sorriso já na cama, tocar o pé no chão e sentir que eu sou humano, que eu sou simples. Essa simplicidade. A gente já vai pegando um telefone parecendo uns malucos. Nem levanta, já olhando o WhatsApp. Cara, você nem se conectou com o seu espírito, com a sua alma. Você nem tá sentindo o seu corpo, tá vendo nada. E aí tá escovando os dentes. Cara, quantas vezes eu já passei por isso. De escovar os dentes, você sai assim depois, tem que voltar para escovar, porque ficou mexendo no celular, cara. Então, a gente tem que sair do The Walking Dead. A gente tá no The Walking Dead. O The Walking Dead é isso que nós estamos vivendo hoje, na minha perspectiva e na minha visão. Dentro dos nossos negócios, das nossas famílias. Então, o lance não é você estar dentro da sua casa. O lance é realmente você estar 100% focado no seu lar, nos seus filhos, na sua esposa, nas pessoas que estão ali dentro. Exatamente isso. Cara, que massa, cara. O tempo passou rápido, mas vamos marcar outro papo aí que é bom. É sempre bom a gente falar. É o assunto que eu mais gosto de falar, isso. Que bom. Sobre isso que a gente falou. E sem roteiro, né? A gente deixar fluir. Minhas orações sempre são iguais. Deus usa minha mente para que ela seja voltada à sua vontade, minha voz para que seja proferida palavras das quais te agrada, meu ouvido para deixar entrar dentro de mim apenas o que te agrada e faça a sua vontade, não a minha. Independente da minha, se o senhor puder, só alinha a minha vontade com a sua. Aí vai ser perfeito. E o que você falou é verdade, a gente tentou marcar, não deu. Esses acasos são os mais legais, foi bacana demais. Tenho certeza que se a gente conseguiu, eu tenho certeza que a gente falou com uma ou outra pessoa que está passando por um momento, que está passando por um momento de descoberta, que está... E assim, se a gente consegue mostrar um pouquinho de direção, de caminho, ó, vai por aqui, como a gente falou aqui, ó, comigo deu certo assim, já valeu todo o nosso dia, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço. Eu, como artista, eu nasci artista, não tem jeito, já tentei fugir muitas vezes de ser uma pessoa pública, muitas vezes já tentei me ocultar, sumir. Hoje eu ando tranquilo nas ruas, né? Já teve muitos anos assim que eu não conseguia. Hoje eu tenho uma vida tranquila, vamos dizer assim. Uhum. Mas o artista não tem como morrer.
E eu acho que o papel do artista é trazer de uma forma... A vida imita a arte imita a vida. E a gente, através de um trabalho como esse aqui, que eu estou fazendo, que a gente faz, poder... Você também não deixa de ser artista, porque quando a gente é um mentor, quando a gente Sim. faz lives, quando a gente está influenciando pessoas, a gente artisticamente está mudando o conceito delas sobre mostrando uma visão colorida de algo que ela vê em preto e branco. É muito gratificante, não tem como não agradecer. Cara, agradeço demais, Diogão, sua presença aqui. Gostei mesmo de conhecer você. E portas estão abertas aí do Rota 7, da minha casa, do meu telefone. Precisar, conte comigo, você é um cara do caralho. Tamo junto. E é isso aí, deixa aí um recadinho aí final, aí, considerações finais. A minha consideração final é uma sobre todas as coisas que acontecem, dando certo ou errado nos meus negócios, na minha vida, dentro do meu casamento, na minha casa. Fiz um evento agora, recentemente, o evento foi um sucesso que, se você falar para mim, Diego, que você esperava, esperava. Eu visualizei, eu mentalizei e eu fui decepcionado com aquilo que eu esperava, porque foi muito melhor do que eu esperava. Não foi na intensidade. E algumas pessoas vieram falar comigo e a resposta que eu dei foi a mesma. Eu quero que você aprenda dessa resposta. Sendo bom ou ruim, a minha resposta é sempre a mesma. Deus é bom sempre. Ele é bom sempre. Independente da circunstância, do que aconteça, se foi, na sua perspectiva, positivo ou negativo. Porque eu vejo que uma mensagem... O exemplo é o seguinte, para concluir. Se eu estiver num shopping e tiver duas mães, uma mãe com um filho de 3 anos que é autista, outra mãe com um filho que não tem autismo, e uma criança começar a gritar lá no fundo do shopping, eu tenho certeza que as lentes dos olhos daquela mãe que tem um filho autista vai ser uma lente de compaixão, uma lente de amor, uma lente de olhar e falar assim... Será que é uma criança com autismo também? Uma lente de amor. A lente do olho da outra mãe, às vezes, vai ser uma lente de impaciência. Que criança mal educada. Essa mãe não sabe educar um filho. Ou seja, não é sobre as coisas que estão acontecendo com você aí. É a forma como essas lentes que você está usando, como se fosse de óculos, é como você está visualizando através dessas lentes. A coisa que você tem que fazer é ou limpar essa lente ou tirar essa lente. Então o Senhor nos entrega as coisas do modo que a gente está preparado para receber. E o recado que eu quero deixar para você: Deus é bom sempre. É isso aí. E é isso aí, estamos finalizando aqui mais um Rota 7. Muito obrigado. E eu quero dizer para você o seguinte: não desista, não pare. E não ligue para a opinião dos outros. Não importa o quanto você se importa, algumas pessoas simplesmente não se importam. As pessoas não estão ligando se você está indo num caminho que você quer ou não. As pessoas só se importam depois que você tem um resultado. Se você acredita em algo e todo mundo diz que não, continua fazendo o que está dentro do seu coração. Confie em Deus e não pare. Não importa o que as pessoas se importam. O importante é o quanto você se importa e o quanto você luta pelo que você acredita, que você vai colher, tá bom? Mais uma vez, fico aqui, minha gratidão. Fiquem com Deus, beijo no coração, até a próxima e tchau, obrigado!